Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro especial, agora 13 dias da posse do presidente Lula, está chegando. E eu gostaria hoje de estar falando com vocês num ambiente aberto, mas em função da chuva que está caindo aqui no Rio de Janeiro e que certamente está molhando os patriotas que estão nas frentes dos quartéis, então eu resolvi fazer o nosso encontro hoje aqui no escritório aqui para a gente não perder aqui o timing das coisas que estão acontecendo. E hoje eu quero abordar algumas coisas com vocês que serão absolutamente duras para quem ainda acredita em Bolsonaro. Então, se você conseguir fazer chegar esse nosso encontro de hoje, alguém que ainda acredita em Bolsonaro, talvez você esteja fazendo um favor para essa pessoa, você esteja ajudando ela a ter um despertar das coisas que estão acontecendo. Porque a partir do dia 1º de janeiro, essas pessoas todas vão ter que repensar a sua vida no campo da interpretação da política, no que irão fazer na sua vida real, no cotidiano, como elas lerão as informações que são dadas ou desinformações pelos grupos que estão nas redes sociais. Eles vão ter que avaliar bastante o que aconteceu, porque eles acreditaram tanto nesse mito, que esse mito iria fazer uma ruptura, que as Forças Armadas iriam fazer uma ruptura, iriam fazer aquilo que eles deveriam fazer. Enfim, isso será um conjunto, de grande decepção, ou de grandes decepções para essas pessoas todas e grandes frustrações. Alguns analistas eles têm dito que o Bolsonaro poderia liderar uma oposição ao governo Lula a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Mas eles estão partindo de algumas premissas que não correspondem com a realidade. Então, no meu entender, a avaliação dessas pessoas está absolutamente errada. E, em função disso, dá para a gente prever algumas situações que irão acontecer aqui com Bolsonaro, com a corrente política que ele está comandando, e também com outros atores políticos que vão conviver a partir do dia 1º de janeiro com uma realidade diferente dessa realidade que a gente ainda tem aqui no nosso país. Pois bem, se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, venha participar sempre das nossas discussões, eu sempre abro um chat aqui entre 5 horas, 5h30, dê o seu comentário, mande seu joinha, porque são formas de você impulsionar ainda mais esse portal aqui, o nosso Portal do José. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar o nosso espaço e ajudar com que ele chegue também a mais pessoas, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Meus amigos, minhas amigas, o que está acontecendo no Brasil hoje vai ser objeto de muita análise, de muitos estudos de antropólogos, psicólogos, psiquiatras, porque são situações muito específicas. A gente nunca viu um movimento político se converter numa seita absolutamente irracional, insana. Não adianta a gente querer discutir algum fato político, alguma realidade, porque esses assuntos não entram nesse universo paralelo das pessoas que seguem Bolsonaro. E quanto maior a intensidade dessas pessoas em depositar algum tipo de crença no Bolsonaro, maior será a sua decepção. Existem algumas premissas erradas que estão sendo observadas agora por muitos analistas. A primeira delas é de que o Bolsonaro sai dessa eleição com quase 60 milhões de votos. Bem, formalmente sim, mas o Bolsonaro nunca teve 58 milhões de bolsonaristas com ele. Não, nós sabemos que uma grande parcela desse eleitorado simplesmente votou no Bolsonaro por falta de opção para derrotar alguém ou um partido que eles não concordam, que eles detestam, que eles, enfim, têm uma posição diversa, que é o PT e o presidente Lula. Essas pessoas votariam em qualquer outro candidato que não fosse o ex-presidente Lula. Então, o Bolsonaro, conjunturalmente, ele recebeu esse conjunto de votos. Mas a gente tem que reconhecer que muitas pessoas no Brasil passaram a se identificar estritamente com tudo que o Bolsonaro fala. Existe uma parcela considerável desses eleitores que também são induzidos por líderes religiosos. E dependendo do comportamento desses líderes religiosos, essas pessoas também podem migrar desse personagem para outro personagem. Então, qual é o capital político real de Bolsonaro? Existe uma ideologia estritamente bolsonarista?
Bom, eu acredito que não, porque o que ele trouxe para as pautas do cotidiano já eram assuntos, pautas morais, que já circulam pela humanidade, não é só no Brasil, não, há muitas décadas. O anticomunismo não foi o Bolsonaro que inventou o anticomunismo. O patriotismo, o suposto patriotismo, não foi ele que inventou. A defesa de Deus, da família, também não foi o Bolsonaro que inventou esse tipo de abordagem. Portanto, imaginar que o Bolsonaro fará uma oposição racional ao governo Lula é ter uma fantasia muito grande. Aí eu me lembro aqui do conto, né, histórico de Carlo Collodi, o italiano que escreveu As Aventuras de Pinóquio, em 1881. E você certamente conhece a história do Pinóquio. O carpinteiro lá, o mestre Gepeto, criou um boneco, né, e o boneco de madeira, e o boneco de madeira, por algum encanto de uma fada, passou a ter uma vida própria e queria se transformar num menino. Mas ele só se converteria num menino se ele fosse muito obediente, né? Alguns críticos chamam As Aventuras de Pinóquio como um conto muito moralista, né? Porque desenha esse modelo do cidadão moralmente correto. No final da história, o Pinóquio vira menino. Mas o Pinóquio da vida real, brasileiro, o Pinóquio que está na presidência da República, esse não tem vida própria, não tem luz própria. Se ele, ao tempo todo que ele foi o suposto gestor da coisa pública no Brasil, ele já estava a serviço de grandes interesses nacionais e transnacionais de alguns grupos, agora na oposição será a mesma coisa. O Bolsonaro ele só será útil depois que ele estiver no lixo da história, toda vez que alguma pauta econômica que fira interesses dos mesmos grupos que suportaram e aceitaram o Bolsonaro, inclusive numa pandemia que matou centenas de milhares de brasileiros, esses mesmos grupos poderão colocar uma azeitona aqui, outra colar na empada de Bolsonaro. Os grupos que estão nas redes sociais, que ainda nutrem ilusões sobre o Bolsonaro, essas pessoas ficarão extremamente desmoralizadas. Eu mostrei para vocês no nosso encontro de ontem uma situação ridícula, patética. Alguns youtubers bolsonaristas querendo justificar a entrada e saída de caminhões de mudança lá do Palácio do Planalto, dizendo que estão levando adereços, enfeites de Natal. Gente, nem desfile de escola de samba a gente ia ver tanto caminhão entrando e saindo. Então, haja adereço de Natal. Agora, adereço de Natal na semana de Natal? Gente, o cara tem que ser muito ingênuo, ou muito cretino, ou muito mal intencionado para acreditar nesse tipo de situação. O fato é que Bolsonaro já está indo embora. Está indo embora tarde. E isso vai servir como mais uma informação decepcionante para essas pessoas que estão acompanhando o Bolsonaro. E os veículos de comunicação tradicionais, eles já rifaram o Bolsonaro, e já não é de hoje, né? A gente pega hoje, no domingo, a capa aqui do Estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente vê as principais notícias, olha só, a gente vê hoje tem a Copa, né? A gente vai vendo aqui, simplesmente o Bolsonaro, ele desapareceu, gente. Não tem. O Bolsonaro ele não é mais assunto aqui no Brasil. E deveria ser, porque formalmente ele ainda é o presidente da República. Ele tem contas a prestar à sociedade brasileira. Então, o que vai acontecer com o Pinóquio Tupiniquim é o que está deixando ele, pessoalmente, extremamente aterrorizado. Ele não sabe o que ele vai fazer. Ele vai ficar numa trincheira defendendo pauta moral, como eu disse para vocês, vai ficar um discurso vazio. As pessoas que nutriram ainda algum tipo de ilusão em relação ao Bolsonaro, essas pessoas, infelizmente, elas vão ficar torcendo, é um fenômeno psiquiátrico, psicanalítico, né, para que as coisas deem muito erradas no governo Lula, porque quanto mais erradas elas derem, mais eles vão ficar com uma espécie de discurso de redenção. Eu não falei, bem feito, faz o L agora. Então eles estarão o tempo todo nesse tipo de comportamento. Então o presidente Lula e o governo que vai entrar, eles terão, todo o conjunto de pessoas com o presidente Lula, terão que ter muita habilidade, muita firmeza, muita inteligência, muita eficiência para fazer com que o Brasil consiga superar
todos os problemas que foram deixados pelo governo Bolsonaro para fazer um governo extremamente eficiente, um governo de recuperação da autoestima do povo brasileiro, um governo que apresente uma série de soluções para os problemas reais. E o governo, eu penso que tem muitas condições de fazer coisas extremamente importantes de um modo diferente do que já tivemos aqui no Brasil, em função da experiência que essas pessoas já têm com a máquina pública, com a política, e também com as inovações que a tecnologia proporcionará também para o governo se torne mais eficiente. Algumas ferramentas da internet que poderão ser utilizadas para educação, para saúde, para segurança pública, para meio ambiente. Então, quanto mais tecnologia e quanto mais democratização dessa tecnologia para o cidadão comum, quanto mais participação nós tivermos, mais esse governo poderá mostrar algum tipo de eficiência. A questão nevrálgica será a economia. Enquanto o governo Lula ele não se conflitar com os interesses da banca, os interesses de grandes grupos transnacionais, grupos financeiros, o famoso mercado, os banqueiros, ele terá uma governabilidade mais tranquila. Se ele começar a enfrentar esses desafios e quiser de fato medir forças, quiser de fato tirar grana dos grandes grupos que se nutrem do Estado brasileiro para democratizar esses recursos para benefícios sociais, aí ele vai enfrentar muitos problemas. E aí o Bolsonaro, o Pinóquio que não virou menino e que nunca virará menino, ele será vitaminado. Ele será colocado como um vocalista, né, dessa banda do terror econômico. Ele vai ali tentar unir alguns medos que a população ainda tem sobre alguns valores com as pautas econômicas, porque é isso que a direita aqui no Brasil tem feito. E esses youtubers, esses formadores de opinião, simplesmente eles vão fazer coro com o grande mercado, com os editoriais dos grandes jornais. Pode anotar o que eu estou falando para vocês. A gente vai ter uma convergência de temas que vai ser um negócio impressionante. Vocês vão ver assim, essa gente que sempre criticou a grande mídia, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a Veja, a Rede Globo, o Jornal o Globo, todos eles vão falar a mesma coisa quando o assunto for Banco Central, BNDES, investimentos públicos, privatização, nomeação para alguns cargos, algumas medidas administrativas, algumas medidas jurídicas. Aí eles vão ser vitaminados para eclodirem de novo. Inclusive esses falsos pastores, esses falsos líderes, que na verdade são empresários da fé, eles também farão discurso nessa mesma direção, tentando colocar ali algum tipo de mágica, como se fosse ali o grilo falante, nesse Pinóquio tupiniquim. O Bolsonaro, ele, portanto, está numa grande depressão, porque aquele que já não tinha luz própria, quando foi presidente do nosso país, ele ficou no parquinho de diversões ali. Foi permitido a ele fazer todo tipo de insanidade, porque ele não sofreria o impeachment, porque a área econômica estava garantida. Agora, como um sujeito imprestável, ele ficará no lixo da história, provavelmente ganhando alguma migalha para poder ter voz para falar sobre algum assunto do qual ele não entende absolutamente nada. O Bolsonaro falará alguma coisa de educação, ele falará alguma coisa de saúde, alguma coisa de economia. Qual é a moral, qual é a base que Bolsonaro teria para falar de algumas dessas coisas, sendo que o legado que ele deixou foi apenas um legado de rombos. A cada fala de Bolsonaro, um fato será confrontado. Olha como é que ficou a educação, olha como é que ficaram as universidades, olha como é que ficou a merenda escolar, olha como é que ficou a habitação, olha como é que ficou o saneamento básico, olha como é que ficou o custo da energia no nosso país, o custo da água no nosso país. Então, ele não tem como fazer uma oposição consequente em cima de bases reais, exceto nas pautas morais. Mas as pautas morais, enfim, elas vão cair no ridículo. Então, o Pinóquio, o fantoche, o mamulengo, o boneco do posto, ele de fato está indo para o lixo da história, com os caminhões que os bolsonaristas dizem que são os caminhões de Natal, e essa gente toda vai ficar em parafuso a partir do dia 1º de janeiro. Eu tenho visto aí de vídeos de gente cobrando do Bolsonaro algum tipo de atitude, mas não dá para cobrar alguma coisa de um Pinóquio que não tem vida própria, quer virar
um menino de verdade, mas na verdade ele está virando um monstrengo imprestável, né? Gente, eu fico por aqui. Espero que os bolsonaristas que estão tomando chuva aqui no Rio de Janeiro hoje e em outras partes do Brasil, que eles despertem antes do dia 31, porque senão eles vão assistir à posse do presidente Lula com uma depressão, uma dor de cotovelo gigantesca. Então essas são as previsões aí. Mais à frente a gente vai pegar esse nosso papo de hoje, vamos voltar atrás para ver se a gente acertou ou não, tá bom? Temos acertado bastante. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, um grande abraço, até lá, tchau!